Nosso missionário Raj Carvalho é formado pelo Instituto Missionário Palavra da Vida Norte. Tive o privilégio de estudar com o Raj, nos formamos juntos, inclusive, nesse seminário. E o Raj, queria mencionar, assim como eu, é fruto do investimento da nossa igreja nos nossos seminaristas em missões. Então, nós temos o privilégio hoje de poder ouvi-lo. Reitero, não só o investimento, mas a oportunidade também, a confiança de colocar no campo, assim também como eu recebi essa confiança. É casado com a Ana Paula Carvalho, que é missionária lá também na nossa frente de Santarém Novo. E vamos nos juntar agora, orando pelo nosso missionário, para que nós recebamos a palavra. Pai, toma teu servo nas mãos, usa ele para nos edificar essa noite e prepara o nosso coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Boa noite, novamente. Uma informação apenas para os irmãos, que eu acabei esquecendo também de passar. Há 1 ano e 4 meses em Santarém Novo, o trabalho começou em 2019. Há um hiato temporal aí, os irmãos não ficarem confusos. Houve um fechamento da cidade, da entrada da cidade, só podia passar quem tivesse parente ou tivesse casa lá. Então foram 8 meses de trabalho cessado naquele local, né? Só talvez ali por celular, falando com alguns irmãos. Mas pela graça de Deus, todo mundo retornou. Apenas pela graça dele mesmo, ninguém se dispersou. Convido os irmãos a abrirem no Salmo 67. A gente vai focar nos 3 primeiros versículos do Salmo 67, como de costume. A gente fala sobre como Deus usa as pessoas, os irmãos, para a obra, né? Nesses momentos missionários, a gente costuma falar um pouco disso. Falar um pouco sobre missões, sobre o uso de Deus. E no Salmo 67, a gente pode até ler ele inteiro, mas a gente vai ficar na ideia dos 3 primeiros versículos. Vamos orar mais uma vez. Senhor possa abrir nosso coração, Pai, que aquilo que o Senhor quer dizer venha, não aquilo que eu queira mostrar, mas o que o Senhor quer dizer, Pai. O Senhor possa nos ensinar e tenha misericórdia, Pai, de nós e de mim também aqui. Limpa todos os nossos pecados, tudo aquilo que impede da gente ver, Pai, ao Senhor esta noite. No nome de Jesus, amém. Abrindo no Salmo 67, um salmo de louvor, salmo de louvor a Deus, que diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Exultem e cantem a alegria às nações, pois governa os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e tenham todos Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Então a gente vê o Salmo 67 como um salmo de louvor, destacando as bênçãos de Deus em geral, fala até de colheita, fala da misericórdia de Deus. E há uma ordem de acontecimentos, se os irmãos puderem perceber. Que ordem é essa? Primeiro, abençoando o povo de Israel, que aqui era o povo de Israel, que era na época quem? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? A igreja. Então, vamos pensar assim, aplicar assim. Deus falando para o seu povo, que através da misericórdia de Deus, este povo foi alcançado, através disso, essas bênçãos alcançadas,
os outros povos ou as outras pessoas também serão feitos conhecidos no caminho de Deus. O objetivo final é o louvor de todos, é a adoração geral. Mas o meio pelo qual Deus utiliza isso, utiliza para chegar a esse objetivo, era o povo de Israel, o povo de Deus. Porque no primeiro versículo diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos. Versículo 2. Esse para que dá uma ideia de condição. Para os caminhos do Senhor serem conhecidos na terra, a misericórdia de Deus tem que resplandecer no seu povo primeiro. Deus está usando o seu povo para que seu nome seja conhecido, para que ele seja adorado. Nós hoje somos o instrumento dele para isso. E em outras versões, ele vai utilizar a palavra graça também. Aqui está misericórdia. E a gente pode encontrar, na RA, por exemplo, e pode encontrar um pouco disso, desse conceito de graça e misericórdia. Graça, que é um favor imerecido, um presente de Deus. A misericórdia, que significa ajuda a quem está precisando. Deus estende a mão, tem misericórdia do perdido. Além dele ter misericórdia do perdido, ele é gracioso porque ele presenteia. Aquele perdido não merece o seu amor, a sua graça. Este que somos nós. Primeiro versículo, que diz assim que Deus tenha a misericórdia, ou que seja gracioso para conosco, em outras versões, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que vai fazer o Senhor resplandecer em nosso rosto? Aquilo que Ele mesmo fez através da sua graça e da sua misericórdia. Ele operando em nós. Então, antes da gente pensar, talvez em trabalhar na obra de Deus, em ajudar a igreja, temos que começar pela graça e pela misericórdia. Temos que começar lembrando disso. Lembrando quem nós somos, da onde viemos e o que Deus fez em nós. E o livro de Romanos, em algumas partes do capítulo 5, lembra muito bem. Romanos 5:8 já diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Relembrando da onde viemos, quem nós somos e o que Cristo fez. Romanos 5, 20 e 21 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Amém? Então, esses versículos de Romanos demonstram para nós um pouco do que Deus fez em nós, através de graça, de misericórdia, nos amando ainda quando éramos pecadores. Como diz o primeiro versículo do Salmo 67. Para que a gente seja abençoado, Ele deve ter misericórdia de nós. Nós não somos abençoados porque merecemos. Se Deus, de alguma forma, nos usa, aquilo não acontece por nosso merecimento, mas única e exclusivamente pela graça e a misericórdia dele. E essa condição nos deve levar a essa humildade diante da obra de Deus. E vemos que toda a capacidade provém de Deus. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus faz. Sem essa graça, essa bênção, não temos como alcançar
as pessoas, através de técnicas, conhecimento, a gente tem que estudar, a gente adquire, a gente, por vezes, aprendemos dinâmicas, fórmulas, mas não é isso, é o Espírito Santo que vai tocar na vida do pecador. Nós não temos capacidade de convencer ninguém. O resplandecer, que significa brilhar, um modo que se destaca, é resplandecer o seu rosto sobre nós, ou seja, Deus deve brilhar em nós ali. Deve se enxergar o crente e ver ali, Deus está com ele. Deus está com essa pessoa. Deve se enxergar, resplandecer, é um brilho. E essa palavra é usada também para falar sobre o brilho das joias, falar sobre joias, pedras preciosas. Essa palavra é usada no hebraico, ou seja, algo que chama a atenção, que sobressalta os olhos. Só é possível por Ele, porque lembrando, o salmista diz, faça resplandecer, Deus faz resplandecer. E então todos conhecerão a salvação. O que as pessoas veem em nós? A gente tem resplandecido isso? O que os outros povos, que não é o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus, amém? Temos que alcançar então aqueles que não são. E nós estamos resplandecendo como joia preciosa, como um brilho notável, para que essas pessoas enxerguem em nós essa segurança de que aquela pessoa ali é de Deus. Aquela pessoa ali tem Cristo como seu centro. Fica o primeiro confronto, a primeira dúvida a nos confrontar. Aí no versículo 2, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos? Lembrando, a gente falou que o para que é uma condição. Então, os caminhos serão conhecidos quando Deus resplandece sua glória em nós. Ou seja, Ele nos usa, nós somos o canal, assim como Israel representava a Deus naquela época, que foi escrito o Salmo. E vimos em 1 Coríntios 1:21, conhecido versículo, o apóstolo Paulo diz que, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Veja bem, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Veja bem, por meio da loucura da pregação, agradou a Deus a salvar os que creem. Salvar aqueles que creem pela pregação. Quem é que prega? Somos nós. A Bíblia confirmando, então, mais uma vez, desde o Antigo Testamento, então, desde o povo de Israel, confirmando que o canal, aquilo que Deus quer usar para alcançar a todos, somos nós, o seu povo. Então, o versículo responsabiliza a manifestação da glória e da graça para que o mundo conheça os caminhos, responsabiliza a nós manifestarmos essa glória e essa graça. Deus manifestando em nós e nós repassando isso. E aí a gente vai lembrando toda a santidade exigida para Israel, a separação de Israel, desde os Levíticos, Êxodo e o Pentateuco, que fala de leis e várias coisas diferentes que Israel deveria fazer dos outros povos. Desde ali, era para ser enxergado o povo judeu como alguém separado. Esse povo é diferente. Esse povo se comporta diferente, tem algo diferente com eles. Por que eles são assim? Deus estabeleceu aquelas coisas para eles. Então, desde o Antigo Testamento, essa separação que faz com que os outros ao redor vejam ali o povo de Israel como um povo diferente. Essa também era a ideia.
A santificação para agradar a Deus, mas a santificação para diferenciar e chamar a atenção dos outros, de quem está de fora. Amém? Isso mostra que para ser usado, você não precisa ter capacidades surreais, muito diferentes. Não, porque é Deus quem faz resplandecer sobre nós. Então Ele quer te usar na área, em qualquer área ali que você pode caber. A pregação do Evangelho talvez não seja para todos de uma forma pública, no sentido de vou colocar um banco naquela praça, vou sair falando para todo mundo. Mas a pregação do Evangelho serve para todas as pessoas em relacionamento, em convivência. Ninguém vive sozinho, isolado do mundo. Então, se você não fala em público, tem vergonha, mas para o seu amigo, para o seu parente, você não tem vergonha de falar com ele, ou não deveria. Se você acha que não fala bem, se você acha que não tem talentos para doar ao Senhor, todo mundo tem, Deus dá um dom, Deus capacita. Deus ajuda porque Deus faz resplandecer o seu rosto sobre o crente. Amém? Então, um conhecido missionário chamado Hudson Taylor disse a seguinte frase: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Então, se você se acha fraco, se acha pequeno, se nos achamos assim, parabéns, esse é o primeiro passo, porque é nas mãos de um grande Deus que isso será feito, que você vai receber transformação na sua vida, transformação da família, transformação ao redor. Ou, às vezes, Deus chama alguns homens e mulheres para transformar muitas coisas, como foi esse missionário aqui notável que a gente citou, que trabalhou na China. E essa frase diz muito, então, sobre quem se coloca à disposição de Deus. Os homens só fazem isso, e as mulheres, homens e mulheres só fazem isso porque estão na mão dele. Quando um cirurgião faz uma cirurgia bem feita, quando um pintor, então, pinta um quadro bem feito, bem acabado, não se elogia o pincel, esse pincel é muito bom. O bisturi que o cirurgião usou, esse bisturi é ótimo. Então se fala do médico, se fala do pintor. Então nós temos que falar de Deus nas coisas que acontecem. Quando a gente vem aqui, quando os outros irmãos vieram apresentar os seus trabalhos, a gente tem que falar de Deus, o que Deus tem feito, tem que falar do Senhor. Tudo que nós formos fazer, nós temos que dirigir toda a honra e glória ao Senhor. É dele que temos que falar, porque Ele é o dono da obra e o dono das nossas vidas. E Ele é o médico perfeito, o melhor que tem. Ele é o melhor pintor. Então, se você não se acha apto, lembre-se que você é um instrumento, Ele é o melhor pintor. O que nós temos que fazer, então, é se consagrar aí. Muitas das vezes nós nos sentimos incapazes por causa da nossa vida íntima com Deus também. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, eu sempre vou me sentir distante e incapaz de ajudar a igreja em alguma coisa, de deixar de ser um crente de banco.
Então, se eu não tenho a minha vida íntima ali com Deus, se eu não penso nele no dia a dia, então eu serei incapaz, realmente, de me imaginar ali na obra. Mas o primeiro passo é se prostrar diante dele, é quebrantar o nosso coração, pedir ajuda ao Senhor, aos irmãos. E o resto ele vai fazer. Tem obra para tudo, irmão. Tem todo tipo de talentos e dons. Tem todo tipo de atividades que Deus pode nos usar. Amém? Além daquela que todos precisam participar, que é da pregação do Evangelho. Que é da fala, da conversa. Que é de apresentar Deus às pessoas. A gente tem que se colocar à disposição. Porque Ele é o dono da obra. E passando para o versículo 3, que diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Todo esse processo, então, que a gente viu, em que primeiro, Deus nos salva através de seu Filho Jesus Cristo, através da sua graça e misericórdia. Em nós Ele coloca o Espírito Santo para que a gente resplandeça o rosto dEle, para que a gente proclame a glória de Deus. E através do que Ele fez, a gente torne os caminhos desse conhecido entre as nações ou entre as pessoas, entre todos. Então a gente vem caminhando nesse processo para que no final, o que Ele quer com isso, glória e louvor ao nome dEle. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. O final da história é todos os povos louvando a Deus, aquela visão de Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto. E as pessoas cantam santo, santo, santo. Todas as pessoas de todas as línguas, nações, tribos, todos os tipos de pessoas ali. Aquele é o final desejado pelo Senhor que vai se cumprir, amém? Todo esse processo era para o louvor, glória e honra do Senhor. Porque o processo que a gente viu de salvação, que Deus operou em nós uma salvação, que depois a gente vai falar dessa misericórdia, dessa graça para as outras pessoas, não tem o homem como fim em si mesmo, mas tem o próprio Deus. Essa é a ideia aqui. O homem não é o fim em si mesmo. O amor às almas perdidas, ele é necessário. O amor às pessoas para que a gente possa então ser movido para a obra de Deus. Mas o amor a Deus ele tem que ser maior ainda. E é esse que vai te manter em pé, esse que vai te manter convicto. Sabe por quê? Porque as pessoas têm pecado, têm natureza pecaminosa. E elas vão te decepcionar e você vai ficar com vontade de... Eu não vou mais falar de Deus para essa pessoa aqui. Você vai embora com raiva dela. O amor que a gente tem aos perdidos, quando o perdido te ofende, ele pode acabar ali. O missionário que às vezes vai talvez para uma aldeia romantizando, por exemplo, os índios, pensando que todos os índios lá são tranquilos, gente boa. Não, eles são gente como nós. Ali tem tranquilo, mas tem raivoso, tem mentiroso, tem desonesto. Por isso que o fim da obra não pode ser um homem, tem que ser Deus. Porque se o fim da obra for o homem pelo homem, a humanidade pela humanidade, nós vamos se decepcionar. Porque vai ter momentos que a gente vai ver que o homem não quer nada. Que as pessoas não querem nada. Que as pessoas vão virar as costas. Que as pessoas vão inventar desculpas, vão ter tempo para tudo,
menos para se dedicar ao Senhor. Então, todo esse processo é para honrar ao Senhor. Devemos amar as pessoas. Mas você não vai desistir, não vai se decepcionar, quando você entender que isso é um mandamento do Senhor. Quando você entender que é o que Deus quer que você faça, independente do resultado ou das reações das pessoas. No final, o que Ele quer é que todos os povos o adorem e todos os louvem, porque é para isso que nós fomos criados. Louvor, glória e honra do Senhor. Que é uma grande injustiça não louvar a Deus. Se tudo vem dele, o ar que respiramos, a comida, os materiais que os homens fizeram, veio da natureza que Deus criou. Se tudo vem dele, é uma grande injustiça a gente virar as costas e viver como se ele não existisse. Se tudo que a gente vê é a prova de que ele existe. E isso tudo ele sabe que é o melhor para nós. O Salmo 16:11 já fala. Posso até abrir para vocês. Mais um Salmo de Davi. 16, versículo 11. E diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, ele sabe o que é melhor para nós é estar em plena comunhão com a presença de Deus. A alegria plena, o salmista fala aqui, da presença de Deus. O eterno prazer à direita de Deus. Então, quando Deus exige a sua adoração, o seu louvor, Ele está fazendo isso porque Ele sabe que é aquilo que é o melhor para nós. Ele quer o nosso bem. Porque ali a alegria plena, ao eterno prazer. Porque quem é crente, quem tem relacionamento com o Senhor é grato, como o pastor Raik falou, sobre a música. Quem é grato não pode ser triste. Quem é grato é feliz, porque ele é grato, amém? Alegria plena na presença dele. Então, o fim de tudo é o louvor a ele, porque ele sabe o que é o melhor para nós. Em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, já diz isso também, sobre este projeto de Deus, de redenção, reconciliação do homem. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículos 5 e 6 diz: Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então ele fala da predestinação de sermos adotados como filhos através de Cristo. Então, ao sermos adotados através de Cristo, ele fez para louvor da sua gloriosa graça. Ele nos amou? Sim. O homem ou a humanidade é alvo do amor dele? Sim. Deve ser alvo do nosso amor? Sim. Mas qual é o fim? A finalidade é para o louvor da sua gloriosa graça. Para ele cumprir aquilo que ele prometeu. Para ele ser louvado. Para o seu louvor, ele fez as coisas. E nisso nunca seremos decepcionados, desamparados, porque ele não muda. E a sua promessa e a sua palavra dura para sempre. Não tenha
o homem como fim em si mesmo. É tudo para ele. Os povos devem louvá-lo. Exultem, versículo 4 diz, e cantem alegria às nações, pois ele governa com justiça e guia as nações da terra. Ele é soberano, ele está governando tudo. Ele repete, aquele refrão, louve-te os povos, e fala do que Deus fornece, como eu disse antes. É injusto não adorar a Deus, porque Ele dá a colheita. Ele fala no 6, que terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus nos abençoe. Todos temam nos confins da terra. Então tudo era sobre isso. Deus sempre, a todo momento, projetou alcançar o mundo inteiro. Estamos à beira da campanha de missões mundiais, Desde Abraão, ele chama Abraão para formar ali uma grande nação, para dizer depois que, através dele, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Estamos aqui a milhares de quilômetros, lá da Mesopotâmia, de onde Abraão saiu, atravessando um oceano, onde a palavra de Deus é pregada aqui hoje. Porque as famílias da terra foram abençoadas, estão sendo e serão. E isso ele repete e repete em outros salmos. Só alguns exemplos. Salmo 117, que só tem 2 versículos. Louve o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 96, o versículo 8. Dê ao Senhor glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. As coisas não foram feitas só para nós, ou como os israelitas pensavam antigamente, só para eles, e eles queriam reter para si a palavra de Deus. Diga entre as nações, o Senhor reina, versículo 10. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Salmo 72, versículo 11 diz, inclinem-se diante dele todos os reis, sirvam todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. E o mundo, como a gente tem acompanhado no noticiário, passa por um momento tenso, difícil. A gente não sabe o que pode vir através da guerra da Rússia e Ucrânia. Mas o que a gente pode é confiar no Senhor, de que Ele é soberano sobre os reis da terra, sobre as autoridades. E aquilo que Ele quer será feito. Que nós possamos não reter, então, tudo isso conosco. Possamos participar da obra de Deus. Deus não chamou a gente apenas para sentar. A gente tem o momento de sentar no banco e ouvir, e o momento também de se levantar. Porque através de tudo que foi dito, nós somos o instrumento usado por Deus. Ele quer nos usar através da loucura da pregação. Quem prega somos nós. Através do chamado de Abraão, através de vários salmos, ele quer alcançar as nações. Isso começou lá do Gênesis. E o Apocalipse, no final, ele fala sobre as nações o louvando. E se a gente não vai às nações, a gente vai ao vizinho, vai ao parente, vai ao colega de trabalho. Afinal, também fazemos parte das nações. Não podemos reter para nós aquilo que Deus fez. Uma notícia boa a gente quer contar. Quando você namora, você quer contar que está namorando. Quando você passa no vestibular, você quer contar que passou.
Quando a gente é salvo, temos que contar quem nos salvou. E quem nós éramos, por que nos salvou. Porque o fim de tudo é que a gente vai convidar os outros a louvar ao Senhor, como faz o Salmo. Este povo que pertencia a Deus era o próprio convite às outras nações a adorar a Deus. Nós, com a nossa vida, temos que ser esse convite ambulante para que as pessoas venham até Deus. Um teólogo conhecido, americano, John Piper, diz que a missão existe porque não há adoração. Então nós estamos aqui adorando, devemos convidar os outros a adorarem junto com a gente. Por isso que o título é Pertencer a Deus, é um convite para louvar a Ele, porque é exatamente isso. O Salmo 67, no seu primeiro versículo. Primeiro, Ele nos abençoa, faz resplandecer o rosto sobre nós, através da sua graça e misericórdia. Para que, ao fim dele fazer isso conosco, é que os caminhos dele sejam conhecidos. Nós vamos convidar os outros povos a louvarem. Aí ele começa, louvem-te os povos. É para isso que ele nos salvou. Para isso ele nos deu a vida, para que a gente também dê a vida ao Evangelho. Hoje, então, temos essa responsabilidade, que também é esse privilégio, na verdade. É um grande privilégio sermos instrumentos do Senhor. É um grande privilégio fazer coisas que, se não fosse Deus, você nunca faria. Mas há uma ordem para que a missão aconteça. E ela começa primeiro em nós. Mas, ao mesmo tempo que ela começa em nós, porque nós temos que ser salvos, temos que prostrar diante de Deus, temos que receber da graça e misericórdia, ela vem de fora de nós. Ela começa em nós, mas ela vem de fora. E isso a gente nunca deve esquecer, porque se a gente achar que tudo vem de nós, o que é? Orgulho, Não, ela vem de fora. Ela começa em nós, mas ao mesmo tempo vem de fora. Pois Deus faz resplandecer. Ele é que faz. E precisamos dessa consciência de que somos o seu canal. Então, meus irmãos, a gente fica nessas reflexões finais. Nós temos sido o canal, então, do Senhor. Qual o motivo de eu não estar sendo o canal do Senhor? Estamos agindo como este canal, estamos tendo santidade e ação? Porque às vezes nós não estamos sendo o canal de Deus porque nós não temos santidade. E às vezes nós não temos ação. E geralmente, na verdade, as duas coisas estão juntas. Quem não tem santidade não vai ter ação. Por mais que às vezes o cara tenha mais ação do que santidade. Estamos retendo, então, as bênçãos? Estamos sendo egoístas? Então a gente tem 2 pontos a refletir. Se aproxime de Deus para que você lute, nós lutemos juntos contra o nosso egoísmo e contra o nosso pecado. Tem um primeiro passo. Se aproximar de Deus, se prostrar, orar, ler a palavra, buscar ao Senhor comunhão e obra. E segundo, confia em Deus, porque Ele o capacita. Ele é que resplandece naquele que tem o coração quebrantado. Isso é o que a gente deve fazer ao se deparar com todas essas realidades. Seja porque a gente é muito acomodado, ou seja porque a gente não é santo. Se você não é santo, se aproxime de Deus, santifique-se. O Espírito te santifique.
Se você é acomodado ou desconfiado, deixe que Deus te capacite. E se geralmente é o que acontece, nós somos os dois, que a gente busca então resolver nossos problemas com Deus, para que a acomodação e a falta de santidade não seja o empecilho para que nós sejamos esse convite aos outros para louvar ao Senhor. Nós possamos então estar preparados a ser esse convite, porque toda obra em Santarém, Tapanã, Marajó, Fátima, é convidando aqueles que estão longe a cultuar esse Deus que a gente cultua todos juntos conosco. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, que o Senhor venha fazer a Tua obra em nós, venha, Pai, fazer com que nós podemos derrubar, Pai, as barreiras que nos impedem a se dedicar mais ao Senhor, a ser instrumento Teu, a fluir da Tua graça, Pai. Aquilo que nos impede que o Senhor derrube, Pai. O Senhor imploda os muros, Pai, para que a Tua igreja avance, porque esse é o instrumento que o Senhor escolheu. No nome de Jesus, amém.